Seja bem-vindo a mais um Papo com Jane, aquele espacinho na quarta-feira à noite em que eu tiro para a gente conversar rapidinho aqui e tirar algumas dúvidas de vocês. Hoje eu vim falar sobre medidas mínimas para banheiro e cozinha. Quando eu falo em medidas mínimas, eu estou conversando aqui com aquela pessoa que vai fazer um espaço reduzido. Para aquela pessoa que vai construir ou reformar uma casa e que tenha pouco espaço para fazer essa obra. Obviamente que quem tem um espaço grande vai poder colocar uma cozinha, um banheiro grande, com várias coisas, com banheira, etc. Mas eu estou me dirigindo aqui para quem está precisando construir ou reformar em espaços pequenos. Então, para isso existem medidas mínimas. Às vezes os clientes me procuram pedindo para colocar algumas coisas dentro de um espaço e aí eu procuro explicar que a gente precisa respeitar medidas mínimas para a gente poder ter conforto dentro daquele ambiente. Por exemplo, eu estava projetando um quarto esses dias que era bem pequeno, tinha 3,70 por 2,40 e o cliente queria que eu colocasse um banheiro ali dentro. É um quarto que já tem ali, sei lá, 8 metros quadrados por aí. Então, para colocar um banheiro ali dentro, vai ficar muito apertado, porque o banheiro precisa ter pelo menos 1,20 m de largura, um banheiro com chuveiro. E eu pensei em gravar um vídeo explicando para as pessoas as medidas mínimas que representam conforto na hora de conviver ali dentro. Eu tenho um outro vídeo aí no canal, vou deixar o card aqui para vocês e vou deixar o link lá no final também, para que eu já falo sobre esse assunto. Falei isso há muito tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás fiz um vídeo sobre isso. Hoje eu vim falar então sobre banheiros e cozinhas e vamos começar então pelos banheiros. O banheiro, a gente precisa ter um espaço entre um equipamento e outro. Então, por exemplo, se nós temos o vaso sanitário, é bom que ele tenha pelo menos 20 centímetros de distância do box, vamos supor que o box do chuveiro seja de um lado e a pia seja de outro. Pelo menos 20 centímetros de distância entre o final do vaso e o box e 20 centímetros de distância entre o final do vaso e a pia. A mesma coisa com a pia, ela precisa ter 20 centímetros de distância do vaso. Ela até pode ser encostada na parede, mas a gente tem que, do outro lado, tem que deixar esse distanciamento. O box, por exemplo, a gente pode fazer ele com 80 centímetros de largura. Se ele tiver a largura do banheiro, digamos que seja um banheiro comprido e o banheiro for 1,20 m, eu até posso ter esse box com 70. Ainda dá, porque a gente consegue tomar banho e tal, lavar o cabelo nesse outro sentido. Mas no sentido dos 70 fica difícil de abrir os braços. Então seria pelo menos um box de 80 por 80 ou 80 por um pouco mais na largura do banheiro. O banheiro comprido, a gente precisa ter pelo menos 1,20 m de largura, porque eu preciso circular na frente dos equipamentos. Então, na frente do vaso sanitário, eu tenho que ter pelo menos uns 60. Então, nesse caso, a gente tem que ter 1,20 m. Vamos supor que a gente tenha só 1 metro para fazer um banheiro. É possível, mas no caso para lavabos, banheiro sem chuveiro, porque a gente coloca o vaso no outro sentido e na frente do vaso a gente tem o espaço para circular. E aí a gente tem como colocar uma pia, mas o chuveiro, nesse caso de 1 metro, fica muito apertado. Não recomendo. Acho que nesse caso teria que ser no mínimo 1,20 m. Tem várias configurações de banheiro. Tem também aquela configuração que o banheiro é quadrado. Eu vou mostrar aí um esquema para vocês no banheiro quadrado. E aí ele também tem algumas medidas para poder ficar mais confortável. A gente também tem medidas para banheiros PNE, que são banheiros para portadores de necessidades especiais. Esse banheiro precisa entrar uma cadeira de rodas e essa cadeira de rodas precisa fazer todo o giro ali dentro do banheiro. Vamos supor, a pessoa entrou de frente com a cadeira de rodas, ela precisa sair e ela precisa girar essa cadeira. Então nós precisamos poder inscrever no piso desse banheiro um círculo de 1,5 m de diâmetro, livre. Esse 1,5 m ele não pode ficar batendo nas coisas, tem que ser 1,5 m livre. E a porta do banheiro PNE também tem que abrir para fora, para facilitar, quando a pessoa sai com a cadeira, ela poder só empurrar a porta e sair com a cadeira de rodas do banheiro. Quando o banheiro PNE tem box,
Aí a gente tem que ter área de transferência ao lado do vaso e também ao lado do chuveiro, para que a pessoa possa se deslocar da cadeira para o vaso e para o chuveiro. Dentro do chuveiro, a gente precisa ter também, do box do chuveiro, melhor dizendo, a gente precisa ter também um banco para a pessoa poder se sentar ali dentro. A porta do banheiro pode ter 60 centímetros de largura, a folha da porta. O banheiro PNE não. O banheiro para portadores de necessidades especiais tem que ter uma porta com pelo menos 80 de largura. Mas o banheiro normal pode ter 60 de largura a porta. Enquanto que os outros cômodos, cozinha pode ser 70, quarto pode ser 80, mas banheiro pode ser 60. O banheiro também não precisa ter uma janela obrigatoriamente. Ele pode ser ventilado através de ventilação mecânica, que é aquele exaustorzinho que serve para ventilar o banheiro, porque é um lugar de permanência transitória. A gente vai ficar pouco tempo dentro do banheiro e já vai sair dele, diferente de um quarto, de uma sala onde a gente permanece mais tempo. Então agora vamos falar sobre as cozinhas. Espaço mínimo de cozinhas. A gente tem vários tamanhos de eletrodomésticos. Existem aquelas geladeiras que têm 2 portas, que elas são bem largas, a gente precisa deixar 1 metro para colocar aquela geladeira de largura. Mas falando em espaços mínimos, a gente tem que imaginar deixar um espaço para uma geladeira de pelo menos 70 centímetros, porque as geladeiras padrão, assim, tem 60, 62, 65, então 70 centímetros, ok, cabe uma geladeira. Depois temos que ter o espaço da pia, que pode ser 1 metro, pode ser 1,20 m, pode ser até menos, se não tem espaço, eu fazer o quê, né? E depois a gente precisa deixar um espaço para o fogão. Tanto faz um fogão que vá até o chão, como só um cooktop. Se o cooktop ou o fogão for de 4 bocas, a gente tem que imaginar um espaço para ele e deixar 60 centímetros. Se for de 6 bocas, a gente já precisa deixar 80 centímetros. E se for um fogãozinho só de 2 bocas, uma em frente à outra, aí uns 35 centímetros, 40 centímetros é o suficiente. Mas a gente tem que se preocupar em não encostar muito o fogão na parede, porque a alça da panela, quando a gente vai cozinhar, bate na parede e fica muito desconfortável. Então, se puder deixar um espacinho ali, melhor. Vai ter mais conforto para cozinhar nessa cozinha. Na frente da pia e na frente do fogão, imaginando que sejam todos alinhados, fogão, pia, geladeira, na frente a gente tem que ter um espaço de pelo menos uns 90 centímetros para poder circular, abrir a porta da geladeira, abrir a porta do forno. Pelo menos seria bom uns 90 centímetros. Existem prefeituras que exigem a largura mínima da cozinha de 1,80 m e outras até de 2 metros. Isso depende um pouco do município. Mas assim, se a gente tiver, se o município deixar, se a gente puder fazer pelo menos com 1,5 m, a gente consegue circular com certo conforto dentro dessa cozinha. Isso, como eu disse no começo do vídeo, são medidas mínimas. Claro que se a pessoa tiver condições de colocar uma geladeira maior, uma pia maior, tanto melhor. Mas essas medidas são as mínimas para a gente poder circular e utilizar essa cozinha com funcionalidade. E eu espero que você tenha gostado desse papo rápido que a gente tem aqui nas quartas-feiras. Sempre peço para você deixar sugestões de vídeos aí para a gente fazer assuntos a serem abordados aqui, dúvidas que vocês tenham e que a gente possa ter esse papinho rápido aqui para resolvê-las. Um grande beijo e obrigada pela sua companhia até aqui. Tchau!